Fala galerinha, beleza com vocês? Nessa videoaula vamos falar de uma peça que muita gente não esquenta a cabeça com ele, assim, entrega de bobeira, não dá muito valor, que é o peão. Tudo bem, peão vale um pontinho só no começo, mas durante o jogo ele tem muito valor. Só que o que a gente vai falar sobre o peão? Simples, não vai ser o que você já sabe, movimentos, captura, não. Nós vamos falar do papel fundamental que ele tem dentro do tabuleiro. E isso aí, porque ele tem vários tipos de situações, desculpa, desculpa, de situações que acontecem dentro do tabuleiro com o peão. E vocês vão ver se é uma fraqueza, se é uma vantagem. Mas antes disso, vamos para a nossa vinheta. Voltamos e aqui está o nosso primeiro tabuleiro. Observe aqui que só tem peão neste tabuleiro. Vocês saberiam me dizer o que estaria acontecendo nesse tabuleiro com os peões, principalmente os peões brancos? Saberia me dizer? Não? Eu vou falar para vocês. Se observar aqui, ó, temos dois peões, um na frente do outro. Isso significa que é um peão dobrado. Isso mesmo. Peão dobrado é quando tem um peão à frente do outro. Isso, durante o jogo, é considerado uma fraqueza. Por quê? A gente sabe que o peão só anda para frente. E nesse caso, ele está impedindo o movimento de outros peões. Nesse caso, acontece muito em início de jogo. Como acontece, por exemplo, aqui voltando um pouquinho, esta situação, ó. O peão preto, ele faz o salto do peão e o peão branco captura o peão preto. Quando chega nesta posição, observe que eles ficaram dobrados. O peão de baixo, que é esse aqui está na casinha B4, ele ficou mais ou menos bloqueado e ficou impedido de se movimentar pelo peão que está em B5, que é o peão que está à frente. Tranquilo? Fácil? Muito fácil. Vamos para um outro tabuleiro que eu vou mostrar uma outra situação de peão que eu quero saber se vocês vão saber identificar. Olha aqui esse tabuleiro. Vocês sabem identificar o que está acontecendo aqui? Aqui são duas situações, tá? E são situações de vantagem. Por que é vantagem? Observe aqui dois peões brancos, tá? Vou pintar a casinha de vermelho deles aqui, ó. Esses dois peões. Esses dois peões, ele tem uma situação bem particular. A primeira situação é essa aqui, ó. Eles estão conectados. Então significa que o nome se diz peões conectados. Aqui tem outros também, ó. Esses dois aqui, ó, são peões conectados, tá? Isso é uma vantagem. Por que é uma vantagem? Porque um peão pode proteger o outro, tá? O peão que está mais anterior, por exemplo, de B5, está sendo protegido pelo peão de C4. Então, essa é uma situação. A segunda situação, que é muito importante e necessário, principalmente no final de jogo, é o peão que está aqui, ó, em B5, tá? Esse peãozinho aqui, pintado de vermelho, que é o chamado peão passado. Isso mesmo. Por que é o peão passado? É um peão que passou e não tem nem outro peão em torno ou atrás da sua peça, no qual possa impedir a sua caminhada até o final do tabuleiro.
E isso é uma ótima vantagem. Por que que é uma ótima vantagem? Isso a gente vai ver no outro tabuleiro. Olha aqui, ó. Nesse tabuleiro, a gente pode observar melhor uma situação que acontece muito em peão passado. Olha aqui. Esse peão, agora só tem um peãozinho, né? Que está em H7. Ele está como um peão passado. Ou seja, não tem nenhum outro peão que possa atacá-lo. E nesse caso aqui, ele possibilita um checkmate. Mas como que ele possibilita o checkmate? Vamos lá. Peão passado, quando chega ao final do tabuleiro, o que que acontece? Vocês lembram? Eu já passei um vídeo para vocês relacionado a isso. Eu vi. É a promoção. O que que é a promoção? É o ganho de poderes especiais por um peão. Ele é promovido a uma peça mais forte. No caso, são 4 tipos de peça: o peão, a dama, o cavalo, a torre e o bispo. Ele pode ser promovido. Nesse caso aqui, ele será promovido ou por uma dama ou por uma torre para dar o checkmate ao rei. Andando para frente, ele automaticamente virará uma dama e dará o checkmate ao rei, no qual ele não tem como fugir. Tranquilo? Beleza? Mas vamos para o nosso último tipo de peão, tá? Então temos agora, deixa eu trocar o tabuleiro para vocês. Esse tabuleirinho aqui é um pouquinho mais complexo. Por que que é um pouquinho mais complexo? Porque ele tem maior número de peças. Olha só a quantidade de peças que tem nesse tabuleiro. E nesse caso, é uma análise da peça preta, tá? E vocês conseguem identificar o que seria e o que estaria ruim nessa peça preta? Já vou adiantar. É uma fraqueza relacionado ao peão preto. Não? Não tem tranquilo. Fica tranquilo que nós vamos falar agora. É relacionado a esse peão de C7. Esse peão de C7, ele é considerado um peão atrasado. Por que que é um peão atrasado? Todos os outros peões, exceto esse de G7 e H7 que estão protegendo o rei, esse peão que não tem nenhuma outra peça maior atrás, está atrasado o seu desenvolvimento. E isso é muito ruim, porque possibilita e facilita ataque de outras peças. Por exemplo, se uma dama consegue chegar aqui em B8, ele não tem como ser protegido pela essa dama, porque o peão atrasado está bloqueando. E esse peão atrasado, por que que ele é atrasado? Porque ele não tem como proteger e ser protegido por outro peão, tá bom? Então, nesse caso, ele é considerado uma fraqueza. Tranquilo? Deixa eu voltar na tela principal aqui, para a gente falar um pouquinho só, rapidinho. Então, foi falado que falamos do peão dobrado, fraqueza. Peão passado, peão conectado, vantagem. E o último agora, que foi o peão atrasado, que é uma fraqueza. Dentro das vantagens, eu mostrei um que já estudamos, que foi a promoção do peão. A promoção do peão é quando ele se transforma em uma peça mais forte, possibilitando outros ataques ou até mesmo o checkmate, como mostrei para vocês. Muito fácil, né? Beleza. Qualquer dúvida, eu estarei aqui para te ajudar, ok? Beijo, galerinha.